Você sente que está invisível para o seu parceiro? Talvez o segredo para reacender a chama da paixão seja reacender algo que está dentro de você. Você se sente apagada? Sente que aquela mulher vibrante que antes você era não existe mais? Pois é, essa é uma situação muito comum de acontecer em vários casamentos, porque a gente acaba ali se ocupando com o marido, com os filhos, com as coisas de casa, e a gente acaba esquecendo de cuidar de nós mesmas, a gente acaba esquecendo de olhar para nós mesmas, né? Isso é algo muito comum de acontecer. Eu tenho certeza que, se não acontece com você, você conhece muitas mulheres que passam por isso. Mas se eu te falar que é possível a gente reacender a paixão no casamento, ou até mesmo descobrir uma nova mulher, né? Porque a gente acaba passando por muitas mudanças na vida, então a gente precisa se redescobrir. Isso é muito importante, principalmente para a gente reacender a chama da paixão no nosso relacionamento. Então, quando a gente consegue reacender quem nós somos, muitas coisas na nossa volta também se reacende. O amor pelos outros só floresce de verdade quando cultivamos primeiro o amor por nós mesmas. Muitas mulheres vão dizer que é normal disso acontecer, a gente acaba realmente ali se perdendo porque tem que cuidar de muitas coisas, tem que cuidar de muitas pessoas, não é mesmo? E eu tenho certeza também que você conhece muitas pessoas que passam por essa situação. Pessoas não, muitas mulheres que estão ou já passaram por essa situação. Mas esse momento da gente se perder, ele é visto como um sacrifício, não é mesmo? A gente escuta muito das nossas mães, das nossas tias, de outras mulheres, que é um trabalho a ser feito pela mulher, né? Se sacrificar ali pelo marido, pelo filho, se sacrificar pela família. Isso é muito comum de acontecer, mas não é uma coisa normal. Não é uma coisa que deve vir a acontecer. Essa é uma mentalidade muito antiga, uma mentalidade ali dos anos 40, 50, até mais para trás, na verdade, né? Se a gente até mesmo visitar ali, ler a Bíblia, a gente vai ver que tem muitos textos falando sobre o quanto que a mulher ela é a cuidadora do lar, ela é a cuidadora do esposo, a cuidadora dos filhos. Mas a gente precisa olhar para a nossa situação atual. Nós estamos em 2025. Não quero dizer que nós mulheres não devemos cuidar do nosso companheiro, não devemos cuidar dos nossos filhos e nem cuidar do nosso lar. Claro, nós devemos cuidar daquilo que está conosco, devemos cuidar da nossa família, mas quem é que cuida dessa mulher? Nós estamos nos cuidando? Até onde é bonito, até onde é necessário a gente se anular para cuidar dos outros. Com certeza você já viu muitas mulheres passando por essa situação. Eu, inclusive, já vi, até mesmo dentro da família, ou também família de amigos, aquele núcleo de família, aquele núcleo ali da família onde está a mãe, o pai, os filhos, e você percebe, assim, que os filhos, o marido está bem cuidado, tem um brilho ali, tem uma chama da vida, né? Está vivendo, está fazendo suas próprias coisas, tem seus próprios hobbies, né? Seja futebol, videogame, sair com amigos, ir para o bar, enfim. Mas quando você olha para aquela mulher, a mãe, a esposa, você percebe que aquela mulher, no meio do caminho, ela se perdeu. E que os assuntos que ela consegue falar são todos em volta da família, do cuidar dos outros. São todos em volta sobre o cuidar da casa. Ela vai te falar, vai te comentar. A aranha que tem ali no canto da parede que precisa ser limpa. Mas você vai percebendo que se você sentar bem para conversar com essa mulher, ela não se atualizou, não conseguiu andar com sua vida, ela não sabe mais o que ela gosta, não se cuida, não sabe mais qual é o seu hobby. E você percebe que essa mulher, de alguma forma, ela destoa da família. Se esse caso é o seu, você conhece mulheres
que vive dessa forma, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como reacender essa chama que nós mesmas temos dentro de nós. Então, eu vou falar um pouquinho para você sobre como você pode se redescobrir e buscar se reencontrar, encontrar a sua identidade, porque com certeza isso é algo que vai salvar o seu relacionamento. Para acender o outro, é preciso primeiro acender a sua própria luz. Uma lâmpada apagada não ilumina ninguém. Lembra daquela época em que você tinha os seus hobbies, os seus amigos, você tinha uma outra energia ali. Você tinha uma outra energia que fazia com que você soubesse quem você é, soubesse que música que você gosta, tinha os seus próprios sonhos, seus próprios desejos. E é normal, é comum, na verdade, né, que algumas dessas energias que nós tínhamos, elas se apaguem um pouco ali quando a gente acaba ocupando a nossa vida com cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar da casa, porque a gente acaba se tornando uma cuidadora, mas não só uma cuidadora dos outros. E quem é que cuida da gente? Você está se cuidando? Até onde você está se cuidando? Presta atenção. Vamos imaginar que nós somos um jardim, né? Você é uma planta, seu marido é uma plantinha, seu filho mais velho é uma planta, seu filho do meio é uma planta, seu filho mais novo também é uma planta. Só que o que você faz nesse seu jardim? Você rega todas as plantas, menos a sua. O que vai acontecer? A planta que não é regada, ela vai murchar, não vai florescer. E é isso que não pode acontecer com você. É isso que nós mulheres não podemos permitir que aconteça. Nós precisamos nos cuidar, nós precisamos também nos regar, nós precisamos olhar também para nós. É importante a gente perceber em que momento que nós estamos nos perdendo. Gente, 15 minutos para você não vai fazer com que seu marido peça divórcio, não vai fazer com que seus filhos te amem menos, não vai fazer com que a casa fique mais suja. São 15 minutos para você que já vai fazer uma grande diferença. O que você gosta de escutar? Você está escutando músicas que te agradam ou você está escutando apenas as músicas que os outros colocam ali no som e você vai escutando porque é algo que agrada a outra pessoa? O que te diverte? Você gosta de jogar videogame? Não tem problema algum. Você gosta de jogar baralho? Gosta de ler? Gosta de passear? Tem uma coisa muito interessante que eu fazia bastante antes de eu me casar, né? E era uma coisa que era um compromisso que eu fiz comigo mesma para que eu conseguisse sempre estar conectada comigo. Eu me levava para passear. Eu ia sozinha no cinema, eu ia sozinha para tomar um café da manhã, já que eu era uma mulher ali que trabalhava, eu tinha meu salário, né? Eu tinha meus gostos, eu tinha essa identificação sobre as coisas que eu gostava. Eu comprava livros, eu gostava muito de ler. Essas coisas foram se perdendo depois que me casei, depois que eu tomei para mim a responsabilidade de ser esposa cuidadora. Então, a minha rotina virou levantar da cama, limpar a casa, fazer almoço, manter a casa limpa, organizar as coisas para que a vida do meu marido também se tornasse mais prática, mais rápida, para se tornasse mais relaxante, para que depois a gente também pudesse relaxar juntos, né? Mas no decorrer do tempo eu fui percebendo que os meus objetivos eram todos em volta disso. Eu não comprava mais livro, eu não conseguia mais me permitir ter tempo para ler, eu não conseguia mais me permitir ir até uma cafeteria, tomar um cafezinho. Gente, é menos de R$ 20 um café e um salgado, dependendo de qual cafeteria você vai. Então foram coisas que eu fui percebendo, que eu fui deixando de fazer. E no decorrer desta gangorra, as coisas que foram acontecendo foram oscilando, né? Essa gangorra ela foi oscilando. Então em um momento eu voltava a me olhar, em outro momento eu não me olhava mais. Depois isso virou uma montanha russa, onde tinha só a queda.
Eu comecei a parar de me arrumar, eu comecei a parar de cuidar do meu cabelo, eu comecei a parar de ter vontade até mesmo de levantar da cama, porque a rotina esgota. Todo dia levantava, tinha que fazer as mesmas coisas, não é mesmo? É que nem louça suja. Todo dia, o tempo todo tem louça para lavar. Quem é que aguenta isso? Não é mesmo? Mesmo que o serviço seja dividido com as outras pessoas, mas parece que há no inconsciente que se você é mulher, esse serviço, em maioria, a maior parte desse serviço tem que ficar para você. E você também, de forma inconsciente ou consciente, não sei, né? Você acaba tomando grande parte desse serviço para você. E aí o que vai acontecendo? Coisas que eu já vi e vejo até hoje em muitas famílias. Os filhos vão crescendo, a mãe não vai dividindo essas tarefas para os filhos, o marido continua com o mesmo número de tarefas, continua ali com tempo de lazer para ele, continua com tempo ali para ver o futebol, com tempo para tomar cervejinha, com tempo para ir para academia, mas o cuidado da casa, o cuidado das tarefas domésticas fica em sua maioria para você, mulher. E aí o tempo passa, seu filho está crescido. E você percebe que lá seu filho com 18 anos não sabe fritar um ovo. Poxa. E você já poderia ter percebido isso, né? Ter percebido que esse processo onde você se apagou foi porque você estava carregando peso demais. Você está lidando com pessoas adultas. O seu companheiro é uma pessoa adulta. Seus filhos, mesmo que estejam ali em processo de crescimento, o objetivo deles é de se tornarem pessoas adultas. Que tipo de pessoa adulta é essa que você está criando, onde você praticamente existe apenas para limpar, alimentar e organizar? Como que essas pessoas estão te enxergando? Porque a forma também como as pessoas te enxergam é a forma como você permite que elas te enxerguem. Até onde existe a mulher por trás? Porque a gente passa um longo tempo da nossa vida sendo nós mesmas, né? Sendo a Thaís, sendo a Maria, sendo a Laura, sendo a Giovana. E aí parece que quando a gente se casa, aquela pessoa que era antes, ela some, ela desaparece. Aquela identidade que você construiu ali por 20, 30 anos, se apaga. E você assume a identidade, assume o papel da esposa, da mãe. E a mulher que tem por trás desses papéis, ela some. Ela não some só para os outros, ela some principalmente para você mesmo. Então vai aqui alguns sinais de alerta para você. Caso você ainda não entenda que está nesse momento em que você se apagou, em que você não existe mais, que você não se cuida. Se você se sente muito cansada, cansado o tempo todo, presta atenção, tem alguma coisa de errado aí acontecendo. Se você não tem energia nem mesmo para ir em um parque, para visitar uma amiga, para dar um passeio, não tem energia para se cuidar, não tem energia para arrumar o cabelo, passa o dia inteiro em casa, em um estado que parece que você está sempre de cama. Este é um alerta de que tem alguma coisa de errado que você precisa prestar atenção. O outro ponto de alerta é quando você perde interesse por coisas que antes você amava fazer. Aqui, obviamente, eu tô falando de hobbies, né? Também de autocuidado. Então, eu era uma pessoa que eu gostava de me maquiar, gostava de me vestir bem. Depois de um tempo, naquele momento da montanha russa que eu falei, isso não existiu mais. Porque eu pensava assim, meu marido já me viu de cara lavada, por que eu vou me maquiar? Você já me viu assim de cara lavada e não me largou, né? Vou continuar assim, tô confortável, tô à vontade, não preciso ficar toda emperiquitada dentro de casa. Por que eu vou passar uma maquiagem? Eu vou sair, vou esperar no momento que for para um casamento, for para um jantar, for sair de casa, aí eu me arrumo, né? Mas aí você vai percebendo, ou melhor, eu fui percebendo, né?
que eu estava me arrumando para os outros, eu não me arrumava para mim mesma, né? Eu não estava mais me cuidando, eu não conseguia mais nem mesmo achar meu cabelo bonito, que eu acho ele bonito, né? Por muitos anos eu achei ele muito bonito. Mas nesse momento da montanha-russa, eu comecei a entrar nessa crise de identidade, onde que em vez de eu me levantar e me olhar no espelho e começar a identificar coisas boas em mim, voltar a me arrumar, eu fiz o contrário. Eu voltei para a cama. Eu voltei a ficar cada vez mais para baixo, eu voltei a me anular cada vez mais, até que eu cheguei num ponto ali que eu percebi que, cara, tem coisa errada aqui. Comecei a me olhar do lado de fora, sabe? Comecei a me colocar no lugar do outro. Poxa, se eu fosse o meu parceiro, se eu fosse o meu companheiro e visse que a minha esposa está nessa tristeza, não consegue se cuidar, veste roupas rasgadas, roupas sujas, não consegue ter um autocuidado, não consegue olhar para sua autoestima, não consegue, enfim, cuidar de si. Você acha que eu vou sentir alguma atração por essa pessoa? Acho que eu vou sentir alguma nota ali de tesão? Acho que eu vou sentir vontade de estar com essa pessoa? Pois é. Eu acabei me olhando por essa visão, né? Acabei me olhando de fora e percebi que, cara, isso aqui não vai funcionar. Se eu continuar dessa forma, meu relacionamento vai pro água abaixo. E com certeza não é algo que eu queria. E não é algo que eu quero até hoje, né? Então foi um processo muito importante de identificar que muitas coisas que eu gostava de fazer, eu tinha parado de fazer. Como, por exemplo, ler. Então eu voltei a comprar livros, voltei a ler e-books, eu voltei a fazer coisas que me interessavam, voltei a dar uns passeios no cinema sozinha. Então, alguns bloqueios que eu comecei a colocar em mim mesma, são coisas que eu coloquei em mim mesma, eu fui retirando. E obviamente, isso foi influenciando também meu relacionamento, né? Quem se cuida acaba recebendo um olhar de admiração pelo outro. Acaba sendo um ponto de atração, não é mesmo? Então, esse é um exemplo que eu posso dar sobre a minha vida, que eu passei por esse momento da montanha-russa, onde eu parei de identificar, eu parei de fazer coisas que eu gostava muito. Outro ponto de alerta é quando você não tem mais tempo para pensar em você. Os seus pensamentos estão totalmente ligados em resolver a vida do seu marido, resolver a vida dos seus filhos, em arrumar a casa. Você acorda e dorme pensando nas tarefas que você vai ter que fazer na casa e de repente você tem que resolver o problema do filho mais velho, resolver o problema do filho mais novo. E aí você vai entrando nesse ninho, né, de resolução de problemas dos outros, que aí acontece duas coisas, tá? A primeira é você se anula, né? Que é sobre isso que nós estamos conversando. Você simplesmente não tem tempo para você não se olha no espelho, você tá tão conturbada de problemas dos outros que você não consegue olhar para resolver o seu problema. Você não sabe mais o que é seu problema. Você acha que tem problemas. Ah, meu filho brigou com a namorada, isso é um problema meu, eu preciso resolver. Isso não é um problema seu, isso é um problema do seu filho. Você acaba pegando as responsabilidades da vida dos outros e achando que são responsabilidades suas. E no final você acha que está resolvendo sua vida, que está sendo uma boa mãe, que está sendo uma boa esposa, e na verdade você ali é só um ponto de resolução de problemas dos outros. E quem mais você é? Qual é a mulher que está aí por trás? Você é só uma mãe, só uma esposa. Né? Eu estou falando nesse sentido de só uma mãe, só uma esposa, para exemplificar o caso de mulheres que não conseguem se olhar, não conseguem ser o que são desde que nasceram. Você é só aquilo que os outros enxergam em você.
E outro ponto muito comum de acontecer é que essa mulher pega tanto problema dos filhos para resolver, que ela não permite que esses filhos cresçam. Não permite que esses filhos se tornem adultos, porque tá sempre tentando proteger, tá sempre tentando resolver, tá sempre tentando cuidar. Então acha que toda e qualquer dificuldade que tem na vida dos filhos, ela precisa resolver. E aí esses filhos crescem, chegam na fase adulta e não sabem fritar um ovo, não sabem fazer nada, porque não conseguiram se responsabilizar sobre suas próprias vidas, porque sempre tinha uma mulher ali puxando, sempre tinha a mãe puxando para ela resolver aquele problema. Muitas vezes isso acontece com medo de, se eu não resolver o problema do meu filho, eu vou ser uma mamãe, meu filho não vai me amar, meu esposo não vai me amar. Mas nossa, mulher, se a sua vida, seu relacionamento está marcado por isso, né? A base do seu relacionamento é isso. Então eu sinto muito te dizer, não existe amor aí nessa família. Não existe amor aí do seu marido para você, não existe amor dos seus filhos para você. Você precisa ser muito mais do que apenas uma cuidadora. E o outro ponto de alerta, que também se relaciona com os que eu acabei de falar, é quando você não se reconhece fora dos papéis de mãe e esposa. O que mais você é? O que mais você gosta de fazer? Quando alguém olhar para você, ou melhor, se você sentar, se você fosse num programa de entrevista, fosse te entrevistar, fosse te perguntar, Maria, quem você é? Como que você iria se apresentar? Eu sou mãe de fulano, ciclano e sei lá mais quem. Eu sou a esposa do João. E o que mais? Ok, Maria, o que mais você gosta de fazer? O que mais você faz da sua vida? Você trabalha, você tem uma profissão, você estuda, você parou de estudar e depois terminou a escola, você parou de estudar depois que fez a faculdade, ou você continuou se atualizando, continuou buscando novos conhecimentos, você tem algum hobby, você faz pintura, você faz crochê, você é chefe de cozinha, você é mecânica, você é engenheiro, o que mais você faz da sua vida além dos papéis de esposa e mãe? Isso é essencial para que a gente busque estar sempre em dia com a nossa identidade e com a nossa independência. Então, se esses pontos que eu acabei de falar, que são sinais de alerta, você identifica que existem na sua vida, abre bem os seus olhos, presta bem atenção, que tem algo de errado aí acontecendo, mas que tem solução. A gente consegue resolver isso, é possível resolver. A vida ela continua acontecendo, a vida não acaba. Depois que a gente se casa, depois que a gente vira mãe, a vida não acaba no papel de cuidadora. A gente pode ser nós mesmas, a gente deve ser nós mesmas. Se você está gostando do conteúdo, deixa um like, deixa um comentário aqui. Eu gostaria muito de saber qual é a sua situação, como é que está o seu relacionamento, como é que você está com você mesmo. Vamos conversar, comenta aqui embaixo que eu quero conversar com você também, quero saber também qual é a sua situação. Ele se apaixonou pela sua verdade. Tentar ser quem você não é só cria uma distância que o amor não consegue atravessar. Tentar ser a esposa perfeita ou o que ele espera é um grande tiro no pé. Ironicamente, isso só vai fazer com que o seu relacionamento esfrie. Presta atenção. Se esse homem se casou com você, com certeza é porque ele te aceita com a bagunça que você é. Ele se casou com a sua autenticidade, ele casou com quem você é. Ele não se casou com uma imagem ilusória dele lá sobre a mulher que ele espera que você seja. Bom, se isso está acontecendo com você, se realmente houve esse casamento nessa esperança de você ser uma outra pessoa, sinto muito de falar, mas tem coisa errada aí, tá? Abra bem os teus olhos, porque
Para você estar do lado de uma pessoa pro resto da sua vida, essa pessoa tem que te aceitar como você é. Ela tem que saber da sua intimidade, ela tem que te conhecer e te aceitar da forma como você é, né? Então, por vezes, até por medo, né, da gente se abrir, da gente ser íntimo dessa pessoa, ser íntimo do nosso companheiro, às vezes a gente acaba inibindo algumas coisas ali, né? Criando alguns bloqueios, impedindo até mesmo que haja uma verdadeira conexão nesse casamento, nesse relacionamento. Mas na verdade, gente, o que tem que acontecer é que você tem que ser sincera. Você tem que abrir seu coração, abrir sua mente, inclusive seus traumas, né? A pessoa tem que te amar pelo que você é, pela história que você vem construindo na sua vida, por aquela pessoa que você se formou e vem se formando ao lado dele. Agora, se essa pessoa tem a expectativa de que você seja outra pessoa, ele não está olhando para você, ele não quer você, ele quer um outro modelo ali de mulher. Se é isso que está acontecendo, sinto muito, mas isso aí não tem futuro, não dá certo. Agora, se você está num relacionamento com uma pessoa que se casou com você por causa da sua sinceridade, por causa da sua autenticidade, não tenta ser outra coisa. Não tenta colocar um outro papel na sua vida. Não tenta colocar uma máscara de perfeição que você não vai conseguir alcançar, minha querida. Isso não existe. Não tem como manter um papel falso por tanto tempo, né? Aquilo que vai para baixo do tapete, uma hora ele é descoberto. Você está com uma pessoa que te ama integralmente, seja os defeitos, seja as coisas positivas, seja seus traumas. Então, seja você. Ele se casou com você porque admira quem você é. Então, quando a gente acaba se anulando, a gente acaba deixando de viver quem nós somos, né? De identificar e de enaltecer a nossa própria identidade, a admiração que o outro tinha por nós também vai se perdendo. Presta atenção. Presta atenção se isso também não acontece com você em relação ao seu companheiro, em relação à sua companheira, que seja. Quando você percebe que aquela pessoa está sendo uma outra pessoa, não está sendo sincera, o, o cristal da confiança, ele se quebra. A nossa admiração começa a se esvair, a gente começa a se duvidar se tá certo isso ou não, a gente começa a se duvidar se a gente deve estar com essa pessoa ou não. Então, não seja isso, não seja essa máscara. Presta bem atenção como você está vivendo a sua vida. Quando você acaba colocando uma máscara no seu rosto e tentando interpretar esse papel de esposa perfeita, tem alguns impactos que acabam acontecendo no relacionamento. O primeiro é uma raiva que acontece de uma forma descontrolada, sem motivo, que ninguém entende. Porque você não consegue fazer a manutenção de um papel que não é seu. Não consegue fazer a manutenção de um personagem que não é você. De um ser ali, de uma pessoa que não é você. Então, as pessoas acabam te olhando de uma forma, mas por trás você é outra e as suas reações não batem com aquela máscara que você está demonstrando. Então, eu tenho certeza que você deve conhecer ou deve ter vindo também de um lar que aconteceu isso, ou você esteja fazendo isso. Presta bem atenção. Sabe aquela cena em que a mãe levanta de mau humor e a casa toda muda? Parece que a energia toda da casa muda. Você vai falar qualquer palavra com essa mãe, com essa mulher, ela solta os cachorros em você. Não é verdade? Você não sabe como reagir, como tratar com essa mulher, porque, poxa, o problema não é os filhos, não é o esposo, você não foi o causador daquele mau humor daquela mulher. Mas essa irritação, esse mau humor, ele respinga em você.
Então, você percebe que a energia da casa muda, todo mundo fica em alerta. Por vezes você não quer nem estar dentro da casa porque você sabe que a coisa ali não tá legal, né? Eu tenho certeza que você conhece situações assim, ou você esteja fazendo situações assim. Muitas vezes isso acontece porque a pessoa, essa mulher, ela está interpretando uma coisa ali que não é dela, né? Isso é muito comum de acontecer com mulheres que nasceram ali são dos anos 50, 40, né? Porque são mulheres que cresceram em meio a, a uma educação de esposa perfeita, né? Não pode mostrar a unha desfeita, o cabelo desarrumado, você tem que ser a esposa, a mulher perfeita. Porque senão esse homem vai deixar de ter interesse em você, vai te largar, vai arrumar uma amante, enfim, né? Então são mulheres que cresceram muito nessa pressão de ser algo que elas não são, de não poder ter a liberdade de ter a intimidade com quem se casou, né? E aí passa anos e anos fortalecendo uma máscara que é muito difícil de fazer a manutenção. Isso é muito comum de acontecer, principalmente porque essas mulheres não conseguem se conhecer, não conseguem ter contato com a sua própria identidade, e aí que vem a parte da inteligência emocional. Como que uma pessoa vai conseguir regular suas emoções se ela não se conhece, se ela não sabe quem é, não consegue ter contato com seus próprios traumas e resolver isso, né? Porque muitas dessas mulheres acham que ter qualquer problema mental, psicológico é questão de loucura, é porque essa mulher precisa ir para um hospício. Então era uma mentalidade em que as coisas eram muito extremas para o lado ruim, né? Era muito fácil uma mulher ser chamada de bruxa, não é mesmo? E a gente acaba carregando isso, né? Querendo ou não, por vezes a gente acaba reproduzindo isso porque era algo que acontecia no nosso lar, era algo que nos é ensinado também, né? Enquanto mulheres, enquanto ser mulheres dentro de um casamento. Então, aquela explosão, aquela mulher que acorda de mau humor e acaba explodindo para todo mundo, quem é que quer estar do lado dessa mulher? Quem é que consegue sentir ainda prazer para se relacionar com essa mulher que toda semana, ou um dia sim, um dia não, acorda com um mau humor, acorda com um problema não resolvido, que em vez de resolver o problema de forma com conversa, né, acaba simplesmente explodindo para todos os lados. Me diz, quem é que quer ficar perto de uma mulher assim? Não tem como, né? E outro impacto que acaba acontecendo por você tentar fazer a manutenção dessa máscara, que não é você, bom, você não está conseguindo se abrir, se mostrar verdadeiramente para o seu companheiro. Então, obviamente, essa intimidade ela vai diminuindo, os problemas vão acontecendo, você sente a necessidade de uma representação de amor, né? Você sente ali a necessidade, você começa a se perguntar, por que meu marido não me chama mais para sair? Por que meu marido prefere ir pro futebol, ficar em meio de um monte de homem, em vez de da gente sair para jantar? Não me leva mais para passear no domingo? Podem ser vários problemas, mas aqui eu tô querendo te dizer que um desses problemas, um desses pontos que nós podemos resolver é com nós mesmos, né? Não adianta querer mudar o marido, querer mudar tudo à sua volta, se você também não se resolve, né? Se você é um caos, se você é uma máscara, se você não se conhece, se você não se cuida, se você não cuida da sua autoestima, se você não se preocupa em manter a sua individualidade. É importante. No casamento, nós nos tornamos. Desculpa. No casamento, nós nos tornamos um só, mas ainda são duas pessoas. E é homem e mulher.
Nós temos necessidades, nós temos mentalidades por vezes diferentes, né? Nós temos coisas ali que nos conectam, porque a conversa a gente consegue ter similaridades, mas não tem como. Já está comprovado cientificamente que mulher tem uma visão de mundo diferente e homem tem uma visão de mundo diferente. Então é importante, é interessantíssimo você, mulher, conseguir ter a manutenção, ter o cuidado, manter saudável a sua identidade. Porque isso traz admiração, você consegue restabelecer a sua autoestima, né? E acaba também virando influência para outras pessoas que querem também ser elas mesmas. Nossa, a fulaninha consegue se cuidar tão bem, a fulaninha ela consegue saber direito quem é ela não tem vergonha, não tem medo de passar 15 minutos se admirando, né? Não tem problema ali de todo mês ir no salão de beleza e cuidar do próprio cabelo. Poxa, eu também posso me cuidar, né? Um momento ali essencial onde eu estarei comigo mesma, não é mesmo? Então, quando você se anula, você acaba colocando essa máscara na sua frente, seu parceiro não te reconhece, não sabe quem você é, não sabe como lidar com você, não sabe como se comunicar com você, acaba pisando em ovos, né? Porque dependendo do que ele for falar para você, você simplesmente explode de raiva, você explode de ciúmes, quando na verdade essa pessoa não falou nada de errado, apenas deu um gatilho de um problema que está em você, de um trauma que está em você, mas que você não teve a coragem de se abrir para o seu parceiro e falar um pouco desses seus traumas, desses seus problemas. Dessa forma, seu companheiro conseguiria entender melhor sobre você, conseguiria ter mais cuidado também com as palavras e conseguiria também te ajudar a resolver os seus problemas, a sua situação, os seus traumas, não é mesmo? Então, com o tempo, o parceiro ele começa a se distanciar, né? Porque inconscientemente vai percebendo que há uma certa falsidade ali entre vocês. É como se fosse um sapato. Você compra o sapato porque o sapato é bonito, mas ele não te serve. Por mais que você calce o sapato para sair com ele, ele começa a machucar. Você não consegue andar com ele, né? Mesmo que você passe uma noite com esse sapato, depois que você tira do pé, esse pé tá machucado. Então, por isso que é importante a gente ter a nossa identidade, né, saudável, a gente conseguir se cuidar e conseguir se conectar com o nosso companheiro por meio da nossa identidade, da nossa autenticidade, da nossa originalidade. Porque com certeza é isso que faz com que a pessoa que nos ama nos admire e continue conosco. O maior presente que você pode dar ao seu relacionamento é a sua melhor versão. E para achá-la, comece por você. Falei aqui muito dos problemas, mas como resolver isso? Eu tenho um passo muito simples para você começar a fazer hoje mesmo, ou amanhã, né? Mas tenta não postergar isso. Tenta fazer pelo menos um passo que eu vou te dar hoje. Começa a mudar a sua cabeça. Começa já a mudar a sua mentalidade. Há quem diga que quando a gente olha para nós mesmas é egoísmo. Não é não, gente. É essencial a gente conseguir olhar para nós, a gente conseguir se cuidar, porque é essencial para a nossa vida. Deus queira que não, né? Mas e se o seu relacionamento acabar de vez? Quem é você? Você vai fazer o quê? Você tem certeza que você vai conseguir se reconectar com você? Qual vai ser sua saída? Eu não tô falando do financeiro, não. Eu tô falando da sua autenticidade, da sua ética, da sua moralidade, desse respeito que você tem consigo mesmo. O que você vai fazer? Poxa, não vou saber o que fazer porque tudo que eu fazia na minha vida era o que o outro gostava.
Eu não sei que música eu gosto, porque eu só escutava as músicas que meu marido escutava. Eu não sei que tipo de esporte que eu gosto, porque eu só acompanhava o esporte que meu marido acompanhava. Eu não sei como me vestir, porque só me vestia como meu marido queria que eu me vestisse. Presta bem atenção. As coisas mudam, mas uma coisa que não pode mudar é o processo de você olhar para dentro de você e identificar aquilo que te agrada, e identificar aquilo que te dá prazer, aquilo que te gera desejos. Vamos começar com um passo muito simples. 15 minutos. É 15 minutos. Eu não estou falando uma hora, não estou falando um dia inteiro. É 15 minutos. Separa lá. Ou acorda mais cedo, 15 minutinhos, não vai fazer falta no teu sono. Ou então separa ali 15 minutinhos no resto do teu dia ali para você se olhar no espelho. Só isso. Fica em pé ou sentado, que seja, na frente do espelho. Se olha, mas se olha verdadeiramente. Olha o que mudou em você nesses últimos anos. Seu rosto está com mais marcas de expressões, seu cabelo está um pouco mais opaco, seu cabelo cresceu, você comprou um brinco mais bonito. Olha para você. Presta atenção no que mudou. Beleza, ok? Sem medo. É esse o desconforto mesmo. Ai, mas eu não gosto de me olhar, eu mudei muito, ganhei muito peso, meu rosto está com muita marca de expressão, eu envelheci demais. É isso mesmo. Enfrenta esse desconforto. Te olha na frente do espelho e depois de você identificar quem você é, diga o que você mais gosta em você. Olha, se olha no espelho. Vai olhando cada detalhe em você. A roupa que você veste, como você se veste, como está a postura do seu corpo, como está a sua pele. E diga, identifique um ponto. Não estou te dizendo para você identificar 10 pontos, 20 pontos. É um, gente, um ponto que você mais gosta em você. Seja seus olhos, sua boca, o comprimento do seu cabelo. O que você tem em você que você hoje mais gosta? Outro passo, resgate um hobby. Não vai acabar com a sua vida. Eu te juro. Resgate aquilo que você gostava de fazer. Fazer a leitura de um livro, fazer pintura, sair com as amigas. Resgate um hobby. Escutar música com fone de ouvido. Resgate um hobby que você tanto amava. Relembre esse momento. Relembre esse momento em que você se curtia, em que você estava centrada em você. Recupere isso. Resgate esse hobby. E o outro ponto, muito essencial, que também vai te ajudar a fazer os passos anteriores que eu te falei, é saber e conseguir dizer não para algo que te sobrecarrega, mesmo que seja algo pequeno. Diga não. Diga não. Mãe, faz um ovo frito para mim. A sua criança tem 17 anos. A sua criança estava lá jogando videogame e sai do quarto dela para te pedir para fazer um ovo frito. Diga não. Diga, você já tem idade suficiente para conseguir fazer sua própria comida. Tá aí os teus 15 minutos. Você economizou os teus 15 minutos para você conseguir fazer o seu hobby, te olhar no espelho, identificar melhor quem é você hoje, te reencontrar a sua identidade. Presta atenção. No que você tem feito no seu dia a dia? No que você tem feito na dinâmica familiar? Na dinâmica do seu relacionamento que está te sobrecarregando? E que pessoas grandes, adultas, já com consciência de mundo, podem estar fazendo também. Você precisa perceber, principalmente na questão dos filhos, que seus filhos cresceram. E que tem coisas que você faz
que já é para eles estarem fazendo. Porque senão seus filhos vão crescer só de tamanho, só de altura. Mas de maturidade, vão chegar lá nos 30 anos, vão ser ainda pré-adolescentes, crianças, não vão conseguir tomar conta da própria vida. E o seu marido? Ele é seu marido, não é seu filho. Presta atenção, mulher, pelo amor de Deus. Até onde você está pegando responsabilidades de mãe para com seu marido? Ele é seu marido, não é seu filho. Quando você começar a se cuidar, voltar a fazer os seus hobbies, a identificar a sua identidade, a trazer a sua essência de volta à tona, pode ter certeza absoluta que a vida de todo mundo à volta também vai mudar. As pessoas vão te olhar com outro olhar, vão te respeitar mais. Eu te garanto, vão te respeitar mais. Seu marido vai te olhar com outro olhar, vai te admirar, as coisas vão começar a se reacender. Como eu falei no começo do vídeo, é comum sim, no casamento, as coisas ficarem monótonas, a rotina tomar conta, a ponto de virar apenas 2 pessoas morando embaixo do mesmo teto. Gente, não é para você ser a mãe do seu marido, não é para o seu marido ser seu pai, é para você ser a esposa e ele ser seu marido. Então é necessário a gente sempre estar estudando e praticando formas de manter a admiração pelo outro, de manter esse relacionamento com uma chama acesa. Porque quando a chama apaga, a gente começa a achar que a culpa é dos outros. Ai, não sai mais comigo porque não me quer, as coisas não acontecem mais em casa por causa disso, por causa do fulano, por causa do meu filho, por causa do meu marido. Às vezes o problema está em você. Às vezes o problema está em você. E não estou querendo dizer que é o único problema que precisa ser resolvido. Mas quando a gente enxerga que tem um problema, é que nem quando a gente reclama, a cidade é muito suja. O que você vai fazer? Você está lá na rua, comeu ali um doce que seja, você vai jogar a embalagem na rua? Você está reclamando que a sua cidade está suja. Você está reclamando que o povo não coloca o lixo na lixeira. Você vai fazer a mesma coisa? Não. Você vai fazer com que a mudança comece em você. Você vai pegar o seu lixinho e colocar na lixeira. Ou pelo menos levar com você até a sua casa. Você coloca na sua lixeira. Quando a gente vê problema, sente, né, que há problema no relacionamento, é a mesma coisa. Em todas as instâncias da nossa vida. Quando a gente percebe o problema que existe, se for possível, e na maioria das vezes a gente tem que começar com nós. A gente tem que começar a resolver nós mesmos. Porque se a gente se resolver, se a gente conseguir se reacender e as coisas à nossa volta continuarem as mesmas, é porque aquele espaço não te serve mais. É porque ali não é um local para você estar. Mas quando a gente fala, principalmente de relacionamento, quando ainda há o amor ali, né, o respeito um pelo outro, quando a gente começa a se cuidar, a se olhar de uma forma melhor, as outras pessoas também vão começar a nos olhar melhor. Pode ter certeza. Eu te garanto que o seu relacionamento vai melhorar quando você voltar a se cuidar, voltar a tomar conta da sua própria vida, voltar a identificar quem você é e voltar a olhar para a sua própria essência. O amor mais inspirador é aquele onde 2 pessoas inteiras e verdadeiras escolhem caminhar juntas, sem se perder pelo caminho. Reacender o amor no seu relacionamento é sinônimo de reacender a sua essência. Esse é um caminho que quando você começa a fazer é um caminho sem volta. E é um caminho que te leva para um local muito melhor. É o caminho que todas nós
mulheres em relacionamento sério, devemos seguir, porque nós devemos nos olhar, nós devemos não nos anular, nós devemos estar sempre presente para nós mesmas também. A gente precisa cuidar da nossa essência, a gente precisa cuidar da nossa identidade. A nossa vida, ela vai mudando com o tempo, isso é normal, isso acontece. Mas a gente precisa sempre se conhecer. Cada fase da nossa vida, a gente muda. A fase da infância, da pré-adolescência, da adolescência, da fase adulta, a fase mais madura, a fase idosa. A gente muda, nosso corpo muda. A gente vai vivendo experiências novas, a gente vai conhecendo, construindo histórias novas na nossa vida. E nesses processos, a gente precisa sempre se olhar. Olhar para a nossa essência, olhar para nós mesmas, né? Olhar para dentro e identificar quem eu sou hoje. Quem eu sou hoje. Para mim. Como eu me enxergo. Não te agrada? Melhore. Busque uma forma de melhorar isso. Te agrada? Enalteça isso. Enalteça o que te faz bem. Enalteça o que você percebe que é a sua essência. Conversamos hoje sobre como é fácil se perder na rotina. E como é importante a gente conseguir olhar para si próprio e reacender a nossa chama. Se você sentiu que essa conversa tocou no seu coração, presta bem atenção. Você precisa se aprofundar mais nisso. Você precisa se cuidar, você precisa cuidar do seu relacionamento. E aqui na descrição tem o link do meu e-book, Esposa Inspiradora. Esse livro eu escrevi com muito cuidado para ajudar outras mulheres que têm como objetivo manter um relacionamento saudável, reacender a chama do relacionamento e fazer com que ele dure até os últimos dias de forma saudável, com muito amor e muito respeito. É só clicar no link aqui embaixo e você vai conseguir ter acesso a esse e-book. Lá você vai encontrar estratégias e passo a passo de como aplicar essas estratégias na sua vida de forma prática e muito fácil. O livro está com uma linguagem muito simples, é muito fácil de entender, tá? Eu estou aqui com o objetivo para te ajudar e também para que nós, mulheres, possamos seguir um caminho mais saudável do que muitas outras que vieram antes da gente tiveram em seus relacionamentos. Sua nova história começa hoje e você precisa brilhar.